Oi, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade nas funções oxigenadas. Gente, nós já falamos de algumas funções oxigenadas, vocês podem ver os vídeos anteriores. Hoje nós vamos falar sobre os éteres, as cetonas e os ésteres. Então, aqui nós vamos conhecer mais três funções, nós temos mais algumas funções oxigenadas para conhecer e finalizamos com funções nitrogenadas. Então é importante que vocês peguem essa série de funções orgânicas, comece de pouco a pouco. Começa no primeiro vídeo, faz os exercícios, parte para as outras funções, treina a nomenclatura dessas funções, saber olhar para as funções e identificar quais funções são elas. Então, saber o nome de cada uma delas, isso é muito importante para a prova de vocês. Vamos começar com os éteres. Os éteres são substâncias caracterizadas por apresentar um átomo de oxigênio entre os radicais orgânicos. Então, aqui, como vocês vão olhar para uma molécula e ver que tem um éter ali? É um oxigênio que vai estar entre carbonos. Então, isso é um éter. Então, já saber identificar que função é essa só de olhar já é muito importante. Então, oxigênio entre carbonos, ele é caracterizado como uma função éter. Aqui, ó, um outro exemplo de um éter. Aqui, esse oxigênio está ligado a um aromático e uma cadeia de CH, e uma cadeia, aliás, cadeia não, um carbono, né? Também ligado a esse oxigênio. Contando que o oxigênio esteja entre carbonos, é uma função éter, sim. E por fim, nós temos um outro exemplo que esse oxigênio está dividindo duas cadeias com aromáticos. Então, estão dividindo, né, os aromáticos. Então, isso aqui também é uma função éter, contando que esse oxigênio, como eu já disse anteriormente, esteja entre carbonos. Então, vamos lá, vamos identificar como dar o nome desses éteres. Prefixo do número de carbonos do menor lado, mais oxi, mais o nome do hidrocarboneto do maior lado. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos mesma quantidade, né? Mesmo lado, mesma quantidade de carbonos de ambos os lados. Então, como é que a gente não precisa saber identificar qual é o menor lado nesse caso, porque ambos são iguais. Então, considerando que eu só tenho um carbono de um lado, então meu prefixo é met. Então, prefixo do número de carbonos do lado menor. Met mais oxi, ó, metoxi. Metoxi. O outro lado, nomenclatura do hidrocarboneto. Qual é o hidrocarboneto do que está do outro lado? É um metano. Met de um carbono, AN de ligações simples, que esse metano aqui está falando ligação simples, mais O de hidrocarboneto, metoxi, metano. Aqui nesse caso, nesse segundo caso, qual é o menor lado? Essa parte aqui onde eu tenho um carbono só. Qual é o prefixo se ele só tem um carbono? É met, metoxi. Qual é o nome dessa estrutura aqui toda, desse anel aromático? Ele também é chamado de benzeno. Então, metoxi, benzeno. E aqui, como nós temos dois lados iguais, nós poderíamos pensar que ele se chamaria benzoxi, benzeno? Pode ser. Mas aqui ele considerou que um desses elementos são duas nomenclaturas iguais para o mesmo elemento. Esse anel aromático ele pode ser chamado de benzeno e grupamento fenil. Então, fenoxi, benzeno. E também temos a nomenclatura usual, que a gente pode encontrar também nas apostilas, nos livros. O nome de um frasco desses elementos, eles podem estar escritos de outro nome. Então, nós temos uma outra nomenclatura para os éteres, desculpa. Então, o nome pode ser éter, primeiro grupo orgânico, mais ico, e segundo grupo orgânico, mais ico. Então, éter, primeiro grupo orgânico mais ico, e segundo orgânico mais ico. Vamos olhar aqui. Aqui nós temos um grupo orgânico só, que é o grupamento metil, né, metílico. Então, éter,
Ó, éter. Primeiro grupo orgânico é metil, mais ico, metílico. Só que aqui no caso nós temos dois grupamentos metis, então dimetílico. Tudo bem? Vamos aqui para o segundo exemplo. Como sempre, nome na frente, éter. Isso aqui é o grupamento fenil. Éter fenílico e metílico, porque está relacionado ao grupamento metil. Notem que o maior lado ele é citado primeiro. Então, éter fenílico e metílico. Aqui, como nós temos dois lados iguais, éter difenílico, igual aqui no nosso primeiro exemplo. Como são dois grupamentos metis, éter dimetílico. Aqui, como são dois grupamentos fenis, éter difenílico ou éter dibenzílico, tá bem? Aqui é ao contrário. Eu te dei o nome, eu te dei a nomenclatura e estou pedindo para você desenhar a estrutura. Vamos lá. Baseado na nossa nomenclatura, prefixo do número de carbonos do lado menor. Então, nós vamos ter um lado com um carbono só, met. Mais oxi, metoxi, que é um grupamento metil, né, um carbono só, ligado ao oxigênio. E esse oxigênio vai estar ligado a um propano. Como é que é um propano? Prop, 3 carbonos, AN de ligação simples e O de hidrocarboneto. Então, o menor lado vai ter um carbono só, metóxi. C. Esse carbono, que faz 4 ligações, vão ter 3 ligações com hidrogênios. Beleza. Esse carbono que está ligado a hidrogênios vai fazer uma ligação com um oxigênio. Nós temos já a primeira parte, que é a parte do metóxi. Metóxi. Agora falta o propano. Propano é uma molécula que tem 3 carbonos. Então, vamos ter aqui 3 carbonos ligados um com o outro. Hidrogênio em todo mundo, porque é um propano. Pronto, já desenhamos o metoxipropano. Eu desenhei assim a cadeia aberta para vocês poderem identificar melhor o que eu estou falando. Mas quem vai fazer o ERG principalmente específica, fórmula em bastão, tudo bem? Essa daqui não é muito usual, ela ocupa muito espaço, ó, como vocês podem ver. Como é um etoxibutano? Et são de quantos carbonos? 2 carbonos. Então, vou desenhar em bastão aqui. Um carbono aqui na ponta, outro aqui. Oxi, o oxigênio. Butano. Butano são 4 carbonos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, mais 1, 4. Butano. 3. Éter butílico e metílico. Ó, segunda nomenclatura. Então, o primeiro composto orgânico eu posso desenhar que é um butil. Butílico, but de 4 carbonos. Então, nós vamos ter 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Butílico, éter, né? Butílico e metílico. Então, aqui eu vou ter um grupamento metil aqui do lado. E é assim que ficaria. De forma mais bonitinha, podemos identificar essa fórmula. Ó, metoxipropano, um carbono só, e o oxipropano ligado a esse oxigênio. Etoxi, são 2 carbonos, grupamento et, né, prefixo et, mais o nosso oxi de oxigênio. E o éter butírico, éter, né, de função éter,
ligado a um grupamento butílico, são 4 carbonos, e metílico, que é um carboninho do outro lado. Foi, galera? Façam os exercícios relacionados a éteres para vocês administrarem isso bem, para vocês assimilarem bem essa nomenclatura. É errando que se aprende. Vamos lá. Nós temos aqui também um grupamento éter com as nossas nomenclaturas e nossas ramificações. Vamos lá. O composto T-butil-metil-éter, T vem de terc, tá? Então lembrem-se das nossas ramificações. Quem é terc-butil? T-butil, terc-butil. Como é que é essa ramificação aqui? Olha aqui, ó. Aqui o nosso terc-butil. Terc-butil, metil-éter. Então, nós temos o grupamento metil ligado ao éter. É utilizado como antidetonante de combustíveis de carro. Sua fórmula estrutural é: nós temos que ter um grupamento metil ligado ao nosso éter. E também ligado ao nosso oxigênio, né? Que o oxigênio tem dois lados, vai estar uma ligação com o nosso terc-butil e uma outra ligação com o grupamento metil. Aqui, ó, esse grupamento aqui que está ligado ao oxigênio, ele não é um terc-butil. Ó, met, et, prop, but, ele é um grupamento metil. Porém, ele é um sec-butil. Olha só esse aqui, ó. Esse pontinho aqui está dizendo qual é a localização que a nossa cadeia vai se ligar, entendeu? Então, esse daqui é um sec-butil, nosso éter, e esse éter está ligado a um grupamento metil, que está aqui. Olha, vocês já perceberam quantas nomenclaturas diferentes tem o éter? Então, nós temos a nossa nomenclatura oficial, que vocês vão dar essa nomenclatura caso pedirem, vocês sabem identificar. Também tem outras formas de vocês saberem como dar o nome de um éter. Então, ele te deu a nomenclatura e está pedindo a representação dele, a fórmula estrutural. Então, a importância de vocês saberem ramificação. Vocês poderiam nem saber qual é a nomenclatura desse éter. Se está certo, se está errado, como é que se faz, mas vocês sabem a ramificação. Então, vocês sabem identificar um terc-butil, vocês sabem o que é metil. Então, vocês vão usando o feeling de vocês. Para vocês terem esse feeling, vocês precisam fazer exercícios desde nível fácil até o nível difícil. Então, treinem, treinem, treinem. Comecem do mais fácil até o mais difícil. Então, a diferença aqui é treino. Vamos para a nossa letra B. Olha só. Nós temos que grupamento é esse aqui ligado ao oxigênio? Ó, nós temos um carbono terciário ligado a 1, 2, 3 carbonos. Total de carbonos aqui nessa estrutura: 1, 2, 3, 4. Então, é um butil. Show, butil. Será que ele é um terc-butil? Olha como é um terc-butil. No nosso carbono do meio, no nosso carbono terciário, a minha cadeia está ligada. Então, esse carbono aqui é terciário? Sim. Por quê? Porque está ligado a outros 3 carbonos. Então, aqui é um terc-butil ligado a um grupamento metil. Então, gabarito, letra B. Show? Vamos que vamos. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico é um grupamento funcional que tem uma carboxila, ou seja, é uma ligação, né? É uma reação que acontece entre a carbonila, que é C-O, mais uma hidroxila, que é um OH, formando assim a nossa função carboxílica que pertence ao ácido carboxílico. Então, como identificar o nosso ácido carboxílico? C, dupla O, ligado
esse carbono também vai estar ligado a um OH. Então, sabendo identificar a carboxila, nós sabemos que ali é uma função ácido carboxílico. Vamos lá, como é que a gente vai dar a nomenclatura desses elementos? Primeiro, identifiquei que é um ácido carboxílico? Beleza. Como é que vai ser o nome dele? Ácido, mais nome do hidrocarboneto, mais o sufixo oico. Então, vamos lá. Quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3. Seguindo a nossa nomenclatura, ácido, 3 carbonos de propano. Propan tem dupla ligação entre os carbonos? Não é aqui na carbolina, não. Isso aqui não conta. A dupla ligação tem que ser entre os carbonos. Tem dupla ligação dos carbonos? Não. Infixo, an. Qual é a minha função? Ácido carboxílico. Qual é o meu sufixo de ácido carboxílico? Oico. Propanoico. Ácido propanoico. Segundo exemplo. Quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4 carbonos na minha cadeia principal. Identifiquei 4 carbonos. Qual é o prefixo de 4 carbonos? But. Temos ligações duplas entre carbonos? Não. Infixo an. Sufixo oico, porque é um ácido carboxílico. Só que no nosso carboninho 2, lembrem-se, começar a numerar pela função. Tudo bem? Então, 2-metil-butanoico. Por fim, vamos identificar essa última substância. Como se chama essa pessoa aqui? Quantos carbonos ela tem? 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 6 carbonos, prefixo X. Olha só, no carbono 2 nós temos a presença de uma dupla. Aquela aqui, bonitinha. Então, infixo em oico de ácido carboxílico. Por que eu não coloco o número no ácido carboxílico, gente? Por que eu não coloquei em todas as outras funções? Eu tive que identificar onde estava a minha função e nesse daqui não precisa. Porque o nosso ácido carboxílico está sempre na ponta da cadeia. Então, ela sempre vai ser o carbono número 1, tá bom? Então, X2 enoico, carbono 3, grupamento, metil, ácido 3-metil, hexa, X2 enoico. Vamos lá, meus amados, vamos prestar atenção aqui no éster, porque ele é muito importante. Então, preciso que vocês prestem muita atenção aqui. Então, se quiserem pausar e beber uma água e tal, voltar, essa é agora. É a hora que eu preciso que vocês prestem atenção no que vai acontecer aqui. Os ésteres, que são os primos do éteres. Então, os ésteres eles são formados a partir de uma reação chamada esterificação, uma reação muito importante. É uma reação que não é só importante para vocês identificarem os ésteres. Ela é importante também na vida, porque é uma reação que ocorre muito nas nossas indústrias aí brasileiras, porque é uma reação que ela é feita para a produção de biocombustíveis. Então, é importante nós sabermos por esses dois motivos. Primeiro, para vocês saberem identificar quem são os ésteres. Segundo, para entender um pouco sobre essa parte de química verde, né? Química meio que dos biocombustíveis. Vamos aí, vamos prestar atenção. Aqui nós temos um álcool que vai reagir, um ácido que vai reagir com o álcool e vai produzir éster e água. Então, essa reação acontecendo, um ácido mais um álcool, vai produzir um éster. Como é um éster? Vamos lá. Aqui nós temos o nosso ácido carboxílico reagindo com o nosso álcool. O que acontece? Quando a gente coloca esses dois juntos no mesmo ambiente, o que acontece? O hidrogênio, ele meio que se apaixona pela hidroxila do ácido. E a hidroxila também corresponde ao hidrogênio. Então, esses dois elementos, o que acontece? Eles se juntam
Eles se juntam, o hidrogênio rompe aqui com o oxigênio, a hidroxila rompe aqui com o carbono. Então, esses dois elementos se juntam formando quem? A água. Quando eles formam a água, o que acontece? O oxigênio fica sem ninguém e o carbono fica com esse espaço vazio também. Então, eles pensam, pô, já que a gente sobrou, por que a gente não se une? E isso que acontece. Então, esse oxigênio daqui formou a ligação com o carbono. Então, essa parte que sobrou toda vai entrar no lugar do OH, da hidroxila. E é assim que são formados os ésteres. Como é que são os ésteres? Carbono ligado ao oxigênio e carbono ligado a um oxigênio aqui. Então, nós temos uma carbonila, C dupla O, e esse carbono também se liga a outro oxigênio. Então, aqui acontece a formação do éster. Então, é assim que é um éster: carbono com oxigênio, mais uma ligação simples com outro oxigênio, e assim continua a nossa molécula. Né? Então, esses R's significam cadeia carbônica normal, né? Que dão continuidade. Então, como funciona a nossa função éster? É assim, ó. Carbono, essa daqui é a função éster. Carbono fazendo uma dupla com o carbono e uma ligação simples com outro carbono. Nós temos a presença do oxigênio aqui como um heteroátomo, né? Dividindo a molécula aqui. Como funciona a nomenclatura desses ésteres? Vamos lá. Nome do ácido menos o íco, mais ato. D, nome do grupo substituinte, mais A. Complicado demais, amada. Calma. Vamos lá. A parte derivada do ácido, né? É essa parte aqui, que tem a carbonila. Essa parte vem do ácido. Tá bom? Então, essa parte do ácido, como é que ela se chama? Se isso daqui, se não tivesse esse OH, esse oxigênio aqui, e fosse o OH, como seria o nome dessa substância? Vamos lá. Como se fosse o ácido. Carbono 1, 2, 3. Então, seria um ácido propanóico. Ácido propanóico. Essa parte aqui, ó, se ela fosse um ácido, se chamaria ácido propanóico. Por que a gente tem que associar o ácido? Porque a partir do ácido que se deu origem ao éster. Então, essa parte aqui que vem do ácido. Essa parte aqui, ela vem do álcool, né? O álcool forneceu essa segunda parte. Então, se ele fosse um ácido, chamaria propanóico. Então, propanoato, ó, sem o óico. Propanoato, ó, isso aqui sumiu. Por isso que ele diz menos o íco, tá? Menos o íco mais ato. Propanoato de quem? Propila. Propila, ó, mais D aqui, ó, D, nome do grupo substituinte mais A. Esse grupo substituinte que tem aqui, ó, quantos carbonos tem esse grupo substituinte? 1, 2, 3 carbonos. Prop. Propil, grupamento propil, mais A. Propanoato de propila. Quer que eu repita? Vou repetir. Vamos lá. A parte que foi ligada ao que vem do ácido. 1, 2, 3 carbonos. Propanoato de a outra parte que vem do álcool. 2, 3 carbonos. Então, também, propila. Então, isso aqui é um grupamento propil ligado à nossa função éster. Propila, tá? Beleza, vamos dar o nome dessa pessoa aqui. Primeiro, vamos identificar a parte do ácido. Se isso daqui fosse um ácido, qual seria o nome dele?
esse aqui fosse meu ácido, qual seria o nome dele? Seria o nosso ácido. Temos quantos carbonos? Um só. Metanóico. Metanóico. Esse foi o ácido que deu origem a esse éster. Só que, segundo a nomenclatura do éster, é nome do ácido menos o íco. Então, esse íco aqui, ele vai sumir. O íco vai sumir e nós vamos adicionar o ato. Então, vai ser metanoato, como na nossa nomenclatura aqui. De quem? Qual o nome desse grupo substituinte aqui, ó, da nossa ramificação? Lembra do grupo substituinte? Vão lá dar uma olhada nessa aula, caso não lembre. Tá bom? Nome do grupo substituinte. Ó, temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Butila. Por que ele é isobutila? Porque nós temos 2 lados iguais nesse grupo substituinte. Isobutila, tá bem? Gente, não esqueçam de grupo substituinte. Tem na apostila, vai lá dar uma lida para vocês relembrarem qual é o nome desse grupo substituinte. Vocês precisam saber do nome do grupo dos substituintes, como é que eles são, a carinha deles, para vocês saberem da nomenclatura de um éster, tudo bem? Agora, segundo exemplo aqui. Como sempre, identificaremos nosso ácido. Toda essa parte da esquerda é a parte do ácido. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, se ele fosse um ácido, seria ácido. Se ele tivesse um ácido, se fosse um ácido completo, né? Seria ácido but. Ora, no carbono 2 nós temos uma dupla ligação. Então, infixo em óico de ácido carboxílico. Butenóico. Só que a gente quer um éster. Isso daqui é um éster, não é um ácido. Então, tira o íco some. Substitui por ato. But, tira o ácido, né? O ácido da frente. Isso aqui já também some. Então, ácido, desculpa, but 2, enoato. Tira o íco, coloca o ato. D. Qual é o nome desse grupamento que a gente acabou de ver? Ó, grupamento com 4 carbonos. 1 carbono. 2, 3, 4. Tem 2 lados iguais. Opa, querido. Então, a isobutila. But 2 enoato de butila. Outro exemplo. Vamos lá. Vamos identificar a nossa parte do ácido, que é essa daqui. Parte esquerda vem do ácido. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, seria um ácido butanóico. Tiro o óico e coloco o ato, butanoato, de quem? Olha só, nosso grupo substituinte tem quantos carbonos? 2. Etila, butanoato de etila. Como vocês vão identificar aqui nossas principais funções oxigenadas? Agora nós sabemos nossas principais funções oxigenadas. Agora vocês estão na explosão do tchaca, na crista da onda, vocês estão arrasando. Vocês estão sabendo as principais funções oxigenadas. O que vocês precisam saber para identificá-los? Vamos lá, não confundam. Aldeído é um carbono que faz uma dupla ligação com oxigênio, ligação simples com hidrogênio. Cetona, com ligação dupla com oxigênio. Ácido carboxílico, que nós temos a nossa dupla ligação com oxigênio, mas a presença de quem? Do OH. E nosso éster, que trocamos o OH por um oxigênio. Então, todos eles vão ter
a nossa carbonila, que é C dupla O. Mas a diferença é que o aldeído, ele tem um hidrogênio no final da sua molécula, né, ligado ao carbono da função. A cetona vão ter carbonos ligados a elas, não o hidrogênio. Então, não confundam cetona com aldeído. O aldeído tem hidrogênio ligado a um dos carbonos. A acetona não. A acetona tá ligada a outros carbonos aqui nas laterais, tá? De ambos os lados vão ter carbonos. No aldeído, um lado só pode ser carbono, mas do outro eu tenho hidrogênio. Como é que é um ácido carboxílico? Eu tenho um OH ligado ao carbono da carbonila. E o éster, que a gente acabou de aprender, nós temos um oxigênio nosso ligado ao nosso carbono, que tem a carbonila. É isso, gente. Treinem, 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 treinem. Preciso que vocês façam bastante exercícios sobre isso, tá bem? Um beijo e até a próxima.